É isso aí, meu povo. Estamos de volta com o nosso Super de Tudo Um Pouco. Esse programa interativo, gostoso, leve, mas também ao mesmo tempo muito denso, porque é muita informação boa aqui para você. E eu quero falar agora de um assunto, depois aí de nos alimentarmos com os olhos também, nós vamos agora falar de um assunto muito sério. Porque depois do massacre em Suzano, o atentado que existiu ali a uma mesquita em Nova Zelândia, muito tem se falado aí sobre a influência dos videogames. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a psicóloga Roneida Gontijo. E Roneida, bom dia. Bom Como dia, vai? Sérgio. Tudo bem? Tudo Deixa eu colocar ótimo, aqui mais e para você? cá. Joia também. E esse assunto, assim, infelizmente, né, acontece uma tragédia e aí muito se fala sobre esse tipo de assunto. Mas, às vezes, de uma maneira assim, só para explicar alguma coisa, mas nem sempre para educar, não é? Os games, eles de fato, eles exercem essa influência toda na vida aí da criança ou do jovem? Eu acho que primeiramente eu gostaria de começar falando sobre a questão de atos como esse, né, acontecimentos, fatos. Nós pensamos que eles podem estar influenciando, né, dando exemplo para outros acontecimentos, outras pessoas cometendo os mesmos erros. Porém, eu acho que a gente tem que tentar ver o lado positivo no sentido de ter a oportunidade de se refletir, conversar, ter esses momentos como nós estamos tendo aqui agora, né? Inclusive dos pais para com os filhos também, Serginho, né? O que aconteceu, que história, o que motivou, o que levou um jovem desse a tirar a vida de tantos inocentes e a própria vida, né? Então, quando a gente coloca a questão dos games, né, qual a influência disso na vida, eles realmente são capazes ou não de influenciar uma pessoa? A gente precisa primeiro de estudar o que aconteceu, que história de vida essa criança, esse jovem teve, que educação ele teve, que base familiar este jovem teve. Então a gente já pode pensar que se ele teve uma base boa, o nível de influência é menor. Uma base ruim, o nível de influência é maior. Sim. Olha só, vamos pegar exemplos de ambientes, né? Quando os jovens ou qualquer uma outra pessoa, até um adulto, se ele está num ambiente onde ele tem determinados exemplos, pessoas, experiências, a tendência é ele se parecer mais com aquele grupo, né? Ele está inserido ali naquele grupo. Até porque chega uma determinada fase de vida, porque essa busca desses iguais, desses pares, ela já acontece até por uma questão de aceitação também. Sim, faz parte, né? Na realidade, principalmente do jovem, vamos colocar assim. O jovem, ele precisa de fazer parte dos grupos, ele tem que se sentir querido, inserido ali naquele grupo, fazendo aceito. Então, isso para ele é muito importante. E aí, quando a gente, voltando para a questão dos games, né? Quando a gente coloca essa questão, se isso pode ou não influenciar, não tem como nós tirarmos hoje os jovens desse espaço deles. O game faz parte da vida de qualquer adolescente, né? Da maioria dos adolescentes. Não vamos generalizar 100%, mas a maioria. Quase que a totalidade, Exatamente. Né? Agora, todas as pessoas que jogam, será que eles vão ser capazes de cometer esses erros que aconteceram? Não, até pelo número de incidências. Exatamente. Né? Eu acho que a incidência a gente tem que pensar. Esses são casos pontuais, não é? E porque se fosse pelo volume do que é comercializado, era para ser também muito maior. Sim. Mas, em compensação, se a gente for olhar também outros meios, também teriam igual forma de influência também, não é? Aí é que eu acho que é importante, sim, os pais ficarem atentos ao que está acontecendo com os filhos, né? Observar o que esse filho está fazendo, por exemplo, que tipo de jogo ele está jogando,
Porque, é claro, se o adolescente ele fica... Porque hoje em dia a gente está vendo aí, isso está se tornando um vício realmente. Os adolescentes não estão percebendo, muitas vezes, mas eles dormem pensando nos jogos, eles acordam pensando nos jogos, eles chegam... Ou nem dormem, né? O que vai ali sedimentando muitas dessas Sim. bases, até essa pulsão de vida também, Sim, né? sim. E ele não percebe, ele vai se envolvendo, aquilo ali vai fazendo com que ele vai realmente se afastando, às vezes, do meio social que ele vive, né? Dos amigos. Às vezes ele tem os amigos, mas são amigos online, né? Que estão ali, os amigos virtuais, que estão ali jogando. E aí ele passa a fazer, ele sai daquele mundo real e passa a Até vivenciar porque o mundo. o cérebro não vai fazer essa diferenciação, né? Do Sim. real e do virtual. Tudo vem por aquele estímulo, né? Depois desse fato que aconteceu, Serginho, eu fiquei imaginando, né, analisando. Porque o que acontece? Quando a criança, né, quando esse jovem ele é mais novo, né, na fase da infância, ele vive num mundo de fantasia natural, né? Aquela fase do... A gente até já falou aqui algumas vezes sobre os super-heróis, né? Então, isso faz parte do mundo, só que ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, uma fase normal de desenvolvimento, e ele vai indo para esse mundo real. Ele cai realmente na real e ele vê que são outras coisas, que ele não tem mais aquela capacidade. E aí eu fiquei imaginando, esses jovens, né, que vivenciam tanto, que fazem, eles são capazes de tirar a própria vida, será que eles conseguiram sair desse mundo fantasioso que existia lá atrás? Como é que foi essa preparação? Como é que foi esse desenvolvimento, esse corte dele, natural, que é necessário, para ele poder ir para esse mundo? Será que ele não ficou preso a algumas coisas? E a vivência dele de vida? Então, eu acho muito interessante a gente discutir cada vez mais, eu acho que mais pessoas estarem discutindo sobre isso, como que foi a vida desse jovem, né? E como está sendo. Por exemplo, a gente pensa ali sobre especificamente a questão de Suzane, e isso aqui a gente fala à distância, né? Nós não conhecemos o caso a fundo. Sim. Mas, por exemplo, um deles sabemos que pais, usuários, não morava com os pais, moravam com os avós, perde uma avó há poucos meses. Então tem toda uma trama ali que pode ter desencadeado isso, além talvez desse gatilho que pode ter sido os games. Pode, né? Esse jovem especificamente, né, um deles, ele já não estava mais estudando também, já tinha saído, abandonado a escola. Problemas com o tio na empresa. Sim, ficava muitas horas, foi o que a gente escutou, foi noticiado, ouviu falar, né? Isso, que ficava muitas horas também no computador. Então, assim, o que estava acontecendo? E até mesmo a questão aí, entra novamente a questão da influência, que é o que a gente está debatendo também. O que ele buscou nessa internet, o que ele buscou né, através mesmo, não só dos jogos, mas até a própria internet mesmo. Quais as informações ele foi buscar? Porque o proibido, ele é interessante, né? Desafiador. Principalmente para os jovens. Então, ele foi atrás de quê? E qual que era a estrutura que ele tinha? Quem é que estava olhando? Quem é que estava ali por perto, né, direcionando E ele? aí, pensando neste viés aí, né, Oneida, a gente pode pensar que tinha um outro jovem, 25 anos, com ele. Aquela condição, tem alguém comigo mais velho, me dá esse suporte. É investigado um terceiro, um menino que foi está até detido, né, numa prisão preventiva, não sei se é bem esse o nome, né, por 45 dias, porque está sendo investigado, porque ajudou também nessa trama. Sim. Então, vai ganhando força e corpo essa história. Nós vamos mostrar aqui para o pessoal de casa, Oneida, algumas imagens a respeito dessa questão de começar com os jogos e entender que aquilo ali poderia estar atrapalhando. Então, na tela. Em junho de 2003, o adolescente Devin Moore foi preso suspeito de ter roubado um carro. Ao chegar na delegacia, Devin roubou a arma de um policial, atirou em 2 deles e ainda atingiu um atendente do serviço de emergência 911.
Ele ainda tentou escapar roubando uma viatura da polícia, mas foi recapturado. Após ser preso novamente, ele não demonstrou qualquer arrependimento pelas suas ações, dizendo: "A vida é como um videogame". Outro caso semelhante aconteceu em 2008, na Rússia, envolvendo o jogo online Lineage 2. Duas guildas se encontraram online para discutir sobre a morte de um personagem, que havia sido morto por outra guilda. Após muita briga online, viram que a melhor forma seria resolverem pessoalmente. Dois casos aí bem evidentes quanto a essa influência. Voltamos, tem que olhar todo o contexto também, Sim, não é? Sim. Olha só que interessante, né? A questão da confusão da realidade com o virtual, né? Então, assim, A vida é como um videogame. Olha só. E é um isso também risco. caracteriza muito dessa questão, dessa nova geração também, né, Roneida, de querer passar de fase, sem contar o aprendizado, sem contar as lições, quer mudar de fase e não se apreende tanto quanto a questão do desenvolvimento mesmo, das capacitações, das competências que a gente tem que adquirir ao longo da vida também, não é? Sim, sim. O jogo, né? Existem excelentes jogos, Serginho. A gente não pode tirar o mérito também, né, da tecnologia. Até pelo lado benéfico. Sim, sim. Por exemplo, questão do raciocínio lógico, Sim. tem o lado bom. Tem sim. Existem jogos que estimulam, sim, várias habilidades, né? Desde a infância até a adolescência e até pra gente também, nós sabemos disso, né? Nós adultos. Mas e o outro lado, né? A questão da violência realmente, né? Que está aí, que a gente realmente, assim, para refletir. Será que precisava disso? E esse afastamento, porque instiga, sim, esse jovem que é desafiador, que ele quer se mostrar, ele é imediatista e ele quer mostrar poder e cada vez mais, exatamente, fazer parte, né? O pertencimento ao grupo. É o que nós já colocamos também. Então, assim, isso eu acho interessante a gente realmente refletir, os pais refletirem. Será que esse tempo também dessa dedicação a tudo isso, será que isso tem como a gente estar mudando? É uma reflexão que eu gostaria muito que tivesse sendo ampliada para principalmente os pais, né? Os profissionais também dessa área, mas principalmente os pais. Como que eu posso ajudar o meu filho a não estar tanto tempo, tão envolvido, né, com esses jogos? Como que eu posso fazer? O que eu preciso? Eu acredito que falta um pouco de participação dos pais na vida dos filhos. E a gente para também, quando levantamos esse assunto, a gente colocar a conta toda para os games é um negócio também meio desleal, vamos dizer assim, né? Meio desigual. Porque também a gente tem notícias, a gente vê, a gente ouve, até os efeitos que os próprios filmes, séries, eles provocam também na vida do jovem, do adolescente, enfim. E esse também é um outro lado, porque não fica só pelo campo do game. Talvez o mecanismo, o meio, ideal, real, virtual, mas é um fator também de identificação e depois de consequências, né? Sim, sim. Eu acredito muito em programas onde que as escolas possam estar incentivando essa proximidade de relacionamento sem ser apenas com o virtual ali. Então, assim, eu acho que as escolas podem estar contribuindo, eu acho que a família pode contribuir para o incentivo dessas relações, para que essas relações não fiquem apenas ali num jogo, nas redes sociais, enfim, para que esse jovem ele possam ter outros tipos de vivências que vão colaborar até para ele saber o momento de parar num jogo desse, ou eu não quero isso para mim, ou eu sei, eu consigo
saber o meu limite aqui, até onde eu posso ir, e que aquilo ali não faz parte da minha vida, existe uma outra vida. Aquilo ali seria talvez um momento de distração, de entretenimento. Um momento da vida e não a vida. Sim, exatamente. E lembrando aí também, Roneide, algo que a gente sempre bate muito nessa tecla, é a questão dessa base familiar. Porque não adianta a gente pensar em só nos games, proibir games, diminuir, etc., se a própria família ela não der essa base de construção, de aceitação, de afirmação, de amor, não é? Na vida já da criança desde cedo. Se vai com essa coisa de deixa para os outros, terceiriza a educação, incorremos nesses grandes perigos. Sim, sim. A família tem uma grande responsabilidade, né? Enquanto eu acho que é a maior parte. Enquanto eles são menores, nós ainda conseguimos não ter um controle, mas pelo menos dar alguns limites, algumas coisas que de acordo com os autoridade. Nossos valores, exatamente. E a partir da adolescência, acaba que nós não temos tanto controle, mas nós podemos ser participativos na vida desses filhos. Então, não vamos deixar de lado, em momento algum, esse filho, mesmo que ele cresça, mas ele precisa da nossa presença, ele precisa do nosso apoio, da nossa escuta, que é algo que também eu sempre coloco. Vamos ouvir este adolescente mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.